Imagine um ser tão poderoso que sua mera existência pode moldar universos inteiros. Um ser que transcende a compreensão humana, capaz de criar e destruir civilizações inteiras com um simples pensamento. Agora, imagine que esse ser, que deveria representar a perfeição absoluta, não passa de um espectador entediado, brincando com a vida e a morte, como se fossem peças de um jogo. Esse é o ser absoluto em Solo Leveling, uma entidade envolta em mistério, cuja influência moldou o destino dos governantes, dos monarcas, e, por consequência, do próprio protagonista. Mas quem é ele realmente? Qual o verdadeiro propósito por trás de sua criação? Seria ele um deus benevolente ou apenas um manipulador supremo, conduzindo um espetáculo de guerra e sofrimento para seu próprio entretenimento? O que vem a seguir pode mudar completamente sua percepção sobre o universo de Solo Leveling e sobre o que, de fato, rege a luta entre luz e escuridão. No vasto universo de Solo Leveling, onde sombras e luz duelam em uma guerra sem fim, há um ser cuja existência paira acima de todas as batalhas. Um ser que transcende a compreensão mortal e até mesmo a dos próprios monarcas e governantes. Ele é o ser absoluto, a divindade suprema, o criador de tudo e todos, e o arquiteto invisível dos conflitos que moldaram incontáveis destinos. Sua presença na história é breve, suas palavras nunca foram ouvidas, mas sua influência ecoa por toda a eternidade. Desde o princípio dos tempos, apenas o vazio reinava. Um silêncio eterno envolvia o universo, até que o ser absoluto, em sua solidão imortal, decidiu criar. Fragmentos de luz se espalharam pelo cosmo, e com eles, nasceram os governantes. Entidades resplandecentes cuja missão era proteger e manter a ordem. Mas o equilíbrio não pode existir sem um contraponto, e assim, das sombras emergiram os monarcas, criaturas moldadas pelo caos, movidas por um instinto primitivo de destruição. O palco estava montado para uma guerra sem fim, um ciclo de confrontos eternos que não tinha outro propósito senão entreter aquele que tudo criou. Os governantes acreditavam cegamente em sua missão, dedicando-se de corpo e alma à batalha contra os monarcas, certos de que estavam cumprindo a vontade divina. Mas, com o passar dos milênios, começaram a perceber a verdade que estava diante de seus olhos desde o início. O ser absoluto nunca interveio, nunca estendeu sua mão para trazer paz ou para encerrar o conflito. Ele apenas assistia. E quando clamavam por sua orientação, tudo o que recebiam era o silêncio. A ideia de equilíbrio era uma ilusão, uma mentira meticulosamente elaborada para manter o jogo sempre em movimento. A consciência desse fato corroeu a fé dos governantes. Um a um, eles começaram a questionar o motivo de sua existência. Por que lutar por um equilíbrio que nunca seria alcançado? Por que sacrificar-se por um deus que via a guerra apenas como um espetáculo? E assim, o primeiro lampejo de rebelião nasceu. Um desejo até então impensável tomou forma, a vontade de libertar-se da tirania de seu próprio criador. Porém, havia um governante que se mantinha firme em sua devoção. Ashborn, o mais leal entre os leais, aquele que brilhava como o maior fragmento de luz brilhante. Para ele, a rebelião era impensável. O ser absoluto não era uma entidade que se deveria questionar. Ele era absoluto, imutável, eterno. Sua lealdade era inquebrantável. E por essa razão, foi escolhido para carregar um fardo singular. Quando a revolta eclodisse, ele seria aquele que herdaria o poder da escuridão. E então, a inevitável revolução aconteceu. Os governantes ergueram suas lâminas contra seu próprio criador. Aquele que parecia inalcançável, intocável, foi traído por aqueles que moldara com suas próprias mãos. Quando Ashborn finalmente abriu os portões para retornar ao seu criador, encontrou apenas um trono vazio e um corpo sem vida. O ser absoluto, aquele que deu origem a tudo, havia caído. Mas será que sua morte realmente significava o fim? Afinal, ele possuía um artefato de poder incalculável, a taça da reencarnação. Com ela, poderia voltar no tempo, reescrever a história e reverter seu destino. No entanto, os governantes, cientes desse perigo, tomaram posse do artefato e usaram-no para alterar os eventos à sua maneira. Mesmo assim, a taça tinha limites. Seu poder não era infinito, nem mesmo para o Deus Supremo. E o que dizer de sua real natureza? Sua morte levantou questões ainda mais perturbadoras. Se ele realmente fosse onipotente, teria sido capaz de dizimar todos os seus opositores num instante. Mas ele não o fez. Não porque não quisesse, mas talvez porque não pudesse. A forma como foi derrotado, sem resistência aparente, indicava que seus poderes não eram tão absolutos quanto se acreditava. Entretanto, o ser absoluto não era único. Sua existência era parte de algo ainda maior. Em Solo Leveling, Ragnarok, foi revelado que ele fazia parte dos Itarim, um grupo de deuses que governavam múltiplos universos. Para eles,
A criação e a destruição eram apenas movimentos em um jogo cósmico. Quando a notícia da morte do Ser Absoluto se espalhou, os outros deuses voltaram seus olhos para aquele universo, interessados em expandir seu domínio sobre um novo tabuleiro de guerra. O que aconteceria a seguir estava além da imaginação dos mortais. O ciclo de batalhas não havia terminado. Ele apenas havia tomado um novo rumo. E o destino da humanidade agora estava nas mãos de Sung Jin-woo e daqueles que ousassem desafiar os novos deuses. Mas e se o Ser Absoluto não estivesse realmente morto? Se ele tivesse previsto sua queda e deixado um plano oculto para sua ressurreição? E mais importante, será que seu verdadeiro poder ainda não foi completamente revelado? Deixe seu comentário e compartilhe suas teorias sobre o futuro desse universo fascinante.